Amém? Amém. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos reunidos aqui, Senhor, em adoração ao Teu santo nome. Deus, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor preparou, Deus, esse momento, Pai, para nós estarmos aqui juntos, reunidos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Pai amado, Pai Santo, eu entrego, Senhor, essa igreja nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa continuar, Deus, abençoando cada vida, cada irmão, Senhor amado. Ó Deus, que o Senhor possa dar-nos força, Senhor, para que possamos, ó Deus, continuar, Deus, clamando, Senhor, pedindo a Ti misericórdia, pedindo a Ti força, pedindo a Ti, Senhor, desejo, Pai, do nosso coração, de nós adorarmos, de nós cultuarmos ao Senhor, de nós glorificarmos o Teu nome, de nós servirmos a Ti, ó Pai. Abençoe o Teu povo, Senhor, fortalece, ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão assistindo esse culto, através dessa transmissão, Senhor, Pai amado, Pai querido, que o Senhor também possa tocar os Seus filhos, onde eles estiverem, Deus amado, que os louvores, Senhor, que serão entoados para Ti, Senhor, também possa encontrar, Deus, um coração que precisa ouvir a letra de cada louvor que será entoado nessa noite. Corações, ó Pai, que estão aí do outro lado, Senhor, irão ouvir uma palavra, Senhor, direcionada do Senhor para eles também, como para nós. Pai amado, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, recebe a nossa adoração. É o que nós clamamos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Grupo Semente. As promessas do Senhor se cumprem ainda nos dias de hoje. Nada acontece fora do tempo de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, amém? Para que o nosso Deus, Ele venha nos abençoar nessa noite. Nós precisamos também dar o nosso louvor e adoração para Ele nessa noite, amém? Glória a Deus. Estou feliz nessa noite porque Deus é maravilhoso. Essa semana eu fiz uma prova com Deus, né? Quem é crente das antigas, né, pastor? Né? Quem é crente daquelas? Né? E aí eu precisava de uma resposta de Deus, né? E eu falei assim: Senhor, se é do Senhor realmente isso eu falando com Deus no meu coração, viu, irmãos? Se é do Senhor mesmo realmente isso, eu quero que até o final da semana eu receba uma mensagem. E, irmãos, descansei no Senhor, falei: Jesus, põe a mão. Quando foi ontem, irmãos, mais ou menos esse horário assim, e eu falei: Senhor, de tal pessoa eu quero receber a mensagem. Quando foi ontem, mais ou menos nesse horário, de repente o telefone plim, plim. Aí a pessoa colocou assim: oi, tudo bem? Só estou passando para provar que eu estou viva. Irmãos, Deus ainda cumpre as promessas dele. Glória a Deus. Deus ainda realiza milagres. Esse é o Deus que nós servimos aí. Ele continua sendo o mesmo, nós que mudamos. Olha, quanto tempo eu não faço esse tipo de coisa, pastor? Falei assim: eu dou assim com Jesus. Falei: eu dou isso para Jesus. Brincadeira, irmãos, mas Deus é maravilhoso. E hoje eu acordei por volta de umas 5, quase um pouquinho antes das 5, e aí eu
comecei ali a orar e falei com o Senhor. E aí eu levantei, comecei a olhar as grandezas de Deus na minha vida. Eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, porque o Senhor é aquele que cumpre as promessas dele. Então, se a promessa ainda não se aconteceu na sua vida, com certeza, se foi o Senhor que prometeu, vai se cumprir. E eu creio que o ano não acabou e que Deus ainda vai realizar. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Anseia
verdade. Glória a Deus. Nós cremos, Senhor, neste lugar, na tua presença, Senhor, neste lugar, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. És fiel, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, já mudou. Mudou em teus braços. Glória a Deus. Amém. Espírito Santo de Deus, Santo de Deus, Deus pode lugar. Glória a Deus. Não se Aleluia. papai. Oh, Espírito Santo. Nós estamos seguros nos teus braços, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
glorificamos o teu nome, Jesus. Aleluia, o Senhor é fiel, aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, quando nós vamos louvar essa canção, os irmãos podem adorar o Senhor com a sua oferta, com o seu louvor nessa noite, amém? Irmãos, o Senhor, Ele não nos isenta de passar por tribulações. O que acontece às vezes é que nós achamos que nós somos melhores que os outros. Porque quando eu falo os outros, se a gente for olhar os grandes homens da Bíblia, eles passaram por aflições, eles passaram por tribulações. A diferença, irmãos, é que nós passamos com o Senhor, como eles passaram com o Senhor. E toda tempestade, ela tem um fim. Ela tem um fim, ela tem um começo, ela tem um início, ela tem um meio, mas ela tem um fim. Então talvez você esteja no meio dessa tempestade, mas eu quero te dizer que o fim está se aproximando. Aleluia, que o Senhor tem passado contigo, o Senhor tem andado contigo, comigo. Aleluia, porque nosso Deus, Ele cuida de nós, irmãos, Ele cuida de nós, amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estou subindo a monte santo de Sião, a tua glória eu quero contemplar.
de perturbador. Perturbador. Porque ele estava incomodando. Porque ele estava incomodando um povo que não sabia mais o que queria. E ele foi muito ousado. Queremos nós hoje espírito de ousadia de Elias. Porque Elias chegou ali e falou: olha, faça o Deus de monte alto aí para vocês. Qual o Espírito Santo de Deus? Monte alto e chame o Deus de vocês para ver se ele vai responder. Pode fazer, vocês são muitos. Vocês são muitos. Eram muitos, mais de 100, mais de 400 contra Elias. E eles lutaram. E passou-se a noite, passou-se o dia. Elias chegou a eles e disse: eu acho que o Deus de vocês deve estar dormindo. Eu acho que o Deus de vocês deve estar sonhando. Por isso não veio até agora. Aleluia! Não veio até agora. Agora é minha vez de provar quem é o meu Deus. Agora é minha vez de dizer o que o meu Deus pode fazer. E lá vai Elias sozinho. E volta ao altar. E volta ao altar sozinho. E ele diz: Senhor, aleluia. Mostra quem tu és. Mostra que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Nós queríamos voltar ao Senhor. Aleluia. Muitos estão ali se convertendo. Glória ao Senhor. O chamado está preparando para receber o que vem do Pai. Venhamos na glória, Senhor. Volta a estar aqui, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa boa, né, irmãos? Nós louvarmos, exaltarmos e bendizendo o nome do nosso Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro do Êxodo, no capítulo de número 14. Glória a Jesus. Hoje eu estava na escola, né, onde nós trabalhamos. Para quem não sabe, tem uma equipe grande que trabalha na mesma escola ali. Primeiro quem chegou lá foi a pastora Denise, né? Quase 11 anos atrás. E aí, ultimamente, ela resolveu que vai levar todo mundo da TJL para lá. Levou eu, levou o pastor Dorival, levou a Yara, levou a Sibeli, e está querendo levar a Daísa. Amém. Vamos Jesus. Já está. A Daísa faz tempo que ela tem um sonho de ser professora, né? E a gente já estamos aí planejando, né? O ano que vem ela termina o ensino médio. E ela já falou para os colegas dela: olha, vocês estão de ano. Porque é o seguinte, o ano que vem eu vou terminar o meu curso em dezembro, e quando for em janeiro eu vou começar a graduação e vou vir aqui dar aula para vocês. Foi liberado aí ultimamente, devido à grande necessidade, né? Os professores que estão ingressando aí na licenciatura, na pedagogia, no primeiro semestre já pode dar aula como professor eventual. Imagina. Então, a Daísa está sonhando com esse negócio, né? E, graças a Deus, os professores que têm ido trabalhar ali, que são aqui da nossa igreja, têm dado um bom testemunho, não falta, não chega atrasado. O pastor Dorival, um dia desse, o aluno olhou para ele e falou: professor, você não falta não, pelo amor de Deus, os outros faltam, por que você não falta? Aí ele falou: eu não falto, meu querido.
Aí o gerente dela brincou com ela, falou: Denise, não tem mais uns professores lá para trazer para cá, não? Tem uns irmãos na sua igreja, não é meu? E eu estava conversando com um deles sobre essa questão que eu quero falar hoje aqui para vocês, que é a questão da mentalidade, a forma que nós vemos a vida. E naquela conversa que nós estávamos tendo, nós começamos a conversar com outro professor, que está muito chateado com algumas situações em algumas turmas, e a gente estava comentando porque algumas coisas que acontecem, a gente não pode deixar entrar no nosso coração. Porque se entrar, nos afeta de uma tal maneira que nós perdemos o rumo, o senso de propósito na vida. E essa situação aqui que Moisés passou, ela ensina muito isso para nós. Lá no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 14, nós encontramos Moisés numa situação assim um tanto difícil. Porque Deus tinha tirado Israel com muitos prodígios, com muitos milagres, de dentro ali da terra do Egito. E agora, quando eles estão saindo daquela terra, Faraó, assim, foi tão afetado pela 10ª praga que veio, que matou os primogênitos, inclusive o príncipe ali da terra do Egito. Ele ficou tão afetado por aquilo que ele decidiu libertar Israel. Israel foi embora. Só que a Bíblia fala que no meio do caminho, quando Israel está indo embora, ele se arrependeu. Talvez alguém começou a falar para ele: rapaz, esses caras que estão escravos aqui na terra, aqueles que estão escravos aqui há tantos anos estão indo embora, e quem vai agora lavar os nossos pés? Quem agora que vai cozinhar para a gente? Quem agora que vai tirar leite do nosso gado? Porque era tudo tarefas que os escravos faziam. Israel entrou na terra do Egito como convidado, naquela época que José era governador, e com o passar do tempo, as dinastias de faraós foram mudando, né? Porque ninguém é eterno, morria um e entrava outro, e enfim chegou um que não conhecia José, não conhecia a descendência de José, e não tinha para os israelitas nenhum apreço. E esse resolveu escravizar a nação de Israel. E diz a palavra do Senhor que Israel então levanta um clamor a Deus. E o clamor de Israel chega ao ouvido do nosso Senhor, e ele levanta Moisés para libertar a nação de Israel. Mas o que acontece no capítulo de número 14? Eles Israel, mas depois eles se arrependem e decidem ir atrás. E aí chegamos no contexto aqui do versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo, que diz assim: então disse ao Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão deles, e eu serei glorificado. E em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, o exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para esses clareza à noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. E toda aquela noite, e o mar se tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Eu não quero mais entrar em outros versículos, porque depois eu quero citar alguns aqui para os irmãos durante a minha ministração. Mas o que eu quero falar sobre dois tipos de mentalidade que existiam no povo de Israel, e muitas vezes existe em nosso meio, em nós como cristãos também. Então, quando eu olho para esse povo aqui que foi libertado por Deus, eu vejo 4 características desse povo. Vou falar um pouquinho sobre as características deles e depois das características que havia em Moisés e a diferença entre eles, e aí a gente faz um paralelo com a nossa vida para a gente observar
como é que está a nossa mentalidade? Se nós estamos pensando que nem os israelitas, ou se nós estamos pensando que nem Moisés. Porque a maneira que a gente pensa vai definir a maneira como a gente age. E a maneira como a gente age vai definir também os nossos resultados. Então, a primeira coisa que eu encontro na mentalidade de Israel é que eles tinham uma mentalidade de escravos. Mesmo que eles já tinham sido libertos, a Bíblia diz que eles agora não eram mais escravos, eles tinham saído da terra do Egito, eles estavam caminhando agora para a terra prometida, mas eles ainda tinham uma mentalidade de escravo. E eu percebo isso no versículo de número 12. Olha o que está escrito lá, no mesmo capítulo 14. Quando eles estão naquele dilema, que eles olham para trás e eles veem os egípcios se aproximando, eles olham para frente, vê o mar vermelho fechado, eles olham para os lados, há uma grande praia. Alguém já falou que tinha montanha, mas não era, eles estavam na beira da praia, havia uma grande planície, mas se eles corressem para a direita ou para a esquerda, eles seriam alcançados. Então, a mentalidade deles no versículo 12 diz assim: eles conversando com Moisés antes de eles entrarem na água. Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, quando Moisés tentou tirar o povo, mesmo Deus operando grandes milagres, porque foram 10 grandes sinais até que Israel saísse da terra do Egito, muitos deles ainda argumentavam com Moisés: olha, é melhor a gente continuar aqui como escravo, porque como escravo a gente pelo menos é escravo vivo, do que a gente ir para o deserto, que você está tentando levar a gente, e a gente morrer lá. Então isso comprova o tipo de mentalidade que eles traziam dentro deles. Eu me encontro muitas das vezes com pessoas que estão dentro da igreja, mas que a mentalidade dela ainda não é a mentalidade bíblica. Ela não consegue ainda pensar como uma pessoa liberta. Ela continua com os mesmos padrões de pensamento do homem natural, do homem que não consegue ver o agir de Deus, não consegue enxergar a mão do Senhor em cada detalhe da sua vida. E isso é escravizante. Por mais que você tenha direito à vida eterna, por mais que você tenha direito à salvação, por mais que você tenha direito a entrar no céu pelas portas, se a nossa cabeça não mudar, nós vamos viver aqui no mesmo padrão de pensamento dos ímpios. Isso é também um tipo de escravidão que Deus quer nos libertar. E como é que Ele nos liberta? Nós conhecendo a palavra e colocando ela em prática. Porque Tiago diz que aquele que ouve e não pratica e coloca as coisas de Deus em dúvida, ele é semelhante à onda do mar. E por que ele faz essa analogia? Você vê a onda do mar, você está de longe, você vê ela vem grandona, ela vem grande, ela vem diminuindo, até que ela morre ali na beira da praia, no limite que Deus impôs, e não passa daquilo. Então Deus não quer que a gente seja esse fogo de palha, que uma hora está lá em cima e outra hora está lá embaixo. Deus quer em nós uma mentalidade de filho, uma mentalidade de pessoas que conhecem a Deus de verdade, que sabem que Deus é refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora que nós estamos angustiados. Porque a gente canta aqui que a gente vai subir um monte, né? É algo que nos inspira. Mas e na hora da dificuldade? Será que vai subir um monte mesmo? Ou a gente vai correr para debaixo da cama? Isso vai depender da nossa mentalidade, da maneira que nós estamos pensando as coisas de Deus. Em segundo lugar, ainda dentro da questão da mentalidade, a pessoa que tem mentalidade de escravo, ela prefere aceitar o sofrimento acomodado do que ter liberdade e enfrentar desafios. Então, por que muitos deles não queriam sair da terra do Egito? Porque eles sabiam que sair da terra do Egito ia dar trabalho. Ainda que trouxesse um resultado bom, ia ter que, a semana passada eu levei um pastor no programa de rádio e ele falou o seguinte: pregar primeiro é inspiração, que vem de Deus, mas segundo é transpiração, é trabalho. Então tudo na vida é assim. Por mais que Deus tenha uma ótima ideia, a ideia é uma inspiração divina. Agora, para colocar a ideia em prática, vai ter que transpirar, vai ter que trabalhar. E era isso que a pessoa que estava com a mentalidade de escravo não entendia. Então assim, às vezes a pessoa acha que vai aceitar Cristo e tudo vai mudar num passe de mágica. Como não muda, ele, em vez de acreditar que os desafios são para ela crescer, desenvolver, avançar, crescer em fé, não, ele continua com a mentalidade lá de trás. E Deus quer mudar isso em nós. Em segundo lugar, a mentalidade deles era uma mentalidade de murmuradores. Para o murmurador, nada presta, nada está bom. Sempre que a gente olha, ele sempre vai ter aquela mentalidade do copo meio vazio, né?
Ele nunca vai olhar para o copo e vai dizer: o copo está pela metade, o copo está meio cheio. Ele vai ver sempre que o copo está meio vazio. E Jesus disse isso. Ele falou: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Então o nosso olhar, a nossa mente, a forma da gente ver a vida e essa mentalidade de murmurador, ela é alimentada pela forma que a gente vê a vida. Olha o que diz ali no versículo de número 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Ou seja, eles esqueceram tudo que Deus tinha feito até aqui. E o foco deles era só no que estava dando errado. Era só no problema. Quando nós temos uma mentalidade bíblica, nós não focamos no problema, nós focamos na solução. Nós entendemos, o problema existe, porque a pior coisa é a gente trazer também um pensamento mágico para dentro do Evangelho. O que é um pensamento mágico? É aquele pensamento que a gente tinha, e que alguns adultos ainda têm, mas que as crianças têm, que tudo vai ser mudado num passe de mágica, que o choro vai mudar tudo, que uma lágrima que derrama transforma o coração do pai, e o pai vai fazer por ele tudo que ele deseja. E isso é um pensamento infantil. Quando a gente cresce, a gente entende que em certas situações não adianta chorar. Ou a gente arregaça a manga e vai à luta, ou as coisas não vão mudar. Não adianta murmurar, não adianta reclamar. É focar o quê? Em solução. Meu problema é real, ele está aqui. Eu não sou negacionista, não vou dizer que ele não existe, ele está presente. Mas há um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então eu posso sim, em vez de murmurar, começar a agradecer a Deus por tudo de bom que há. E nessa questão negativa, eu levar ela diante de Deus e perguntar para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Como que eu vou agir diante disso? Me dá sabedoria, me dá graça. Ou seja, em vez de eu murmurar por causa da situação, eu pensar: Senhor, onde o Senhor quer me levar através dessa situação? Porque as situações difíceis, irmãos, para pensar, foram elas que nos ajudaram a crescer. Foram elas que fizeram de nós as pessoas que nós somos. Se nós vivêssemos dentro de uma bolha, blindados como alguns pregam por aí, onde nada nos toca, nós seríamos aqueles crentes meninos lá de 10, 20, 30 anos atrás. O que faz a gente crescer são as dificuldades, são os desafios, são os problemas que nós resolvemos. Aquilo vai nos dando mais o que? Segurança. Toda vez que um aluno meu vem, que ele resolve algo que quando eu coloquei na lousa era difícil, ele entende, compreende e resolve, eu percebo que o olho dele brilha. Por quê? Cresce a segurança, cresce a compreensão, cresce a maturidade. E Deus quer que a gente faça com as nossas questões isso. Enfrentemos elas e não murmuremos da vida. Terceira característica da mentalidade desse povo era uma mentalidade cheia de medo, que não tinha espaço para fé. Amados, quando nós olhamos ainda aqui também para esse texto bíblico, nós vemos que esses homens lá no versículo 10 diz assim: e aproximando do faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, ou seja, o medo tomou conta do coração deles. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que o medo é usado na proporção correta, ele nos protege. Mas todas as vezes que esse medo vira pânico, que ele se torna pavor, que ele se torna horror, ele produz incredulidade. E aí nós deixamos de crer no agir de Deus. E aí não existe nada de produtivo nesse medo. O medo foi dado por Deus a nós como instinto de preservação. Por termos medo, é que a gente não faz tanta besteira. Mas quando ele nos domina, o que faz? Ele nos rouba a coisa mais importante que nós temos dada por Deus. Ele nos rouba a fé. Uma pessoa que está cheia de medo, ela não tem fé. E sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Ou seja, nós não acreditamos que nas coisas mínimas Deus pode agir, quanto mais nas grandiosas. Então, essa nação aqui já tinha passado por duros momentos no Egito, tinham sido libertos da escravidão, mas a mente de escravo ainda estava dentro deles. E para nós concluirmos aqui, nós entendemos que na mentalidade, a quarta característica dessa mentalidade é uma mentalidade recapitulativa. Eles nunca pensavam em avançar, eles estavam sempre pensando em voltar atrás.
Eles chegaram em um certo momento da caminhada, diante das dificuldades, lá no livro de Números 14, eles chegaram ao ponto de pedir para que se fosse nomeado um capitão, para que eles voltassem para o Egito. Por quê? Porque eles estavam com medo dos gigantes que povoavam a terra de Canaã. Então, quando nós enchemos a nossa mente com os padrões desse mundo, o passado sem Deus parece ser mais relevante do que o presente com Ele. E era nesse sentimento que o coração deles estava. Mas eu não quero terminar falando de coisa ruim, não. Eu quero pegar os últimos 15 minutos e falar da mentalidade de Moisés, e mostrar por que Moisés foi quem foi, e por que você vai ser quem Deus deseja que você seja, por causa da mentalidade bíblica. Olha o que diz a palavra de Deus acerca de Moisés. 4 características também de Moisés. Primeiro, Moisés era realista, mas ele não era pessimista. No versículo 13, na parte A, está assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor. Irmãos, aqui não diz que ele não tinha orado ainda. Aqui não diz que ele já tinha ouvido Deus falar, mas ele já tinha um pensamento no coração. Por quê? Ele tinha experiência com Deus. Deus já tinha aparecido para ele lá no deserto de Midian. Deus já tinha aparecido para ele pelo menos 10 vezes no Egito. Deus já tinha mostrado que era com ele. Então as experiências do passado faziam com que ele não negasse a realidade, mas que ele enfrentasse ela não de forma pessimista, mas de forma realista. Então eu convido você a reconhecer os seus problemas, mas a ver a possibilidade sempre do livramento de Deus. E foi o que Moisés disse para essa nação. Ele disse: não temam, ou seja, não tenham medo, fiquem quietos, vejam o livramento do Senhor, antes mesmo de Deus falar o que iria fazer. Há momentos da nossa vida, irmãos, ou nós nos posicionamos do jeito que a Bíblia diz, ou nós vamos ficar aqui daquilo que Deus quer fazer por nós. Ah, pastor, mas quando Deus quer fazer, Ele faz, ninguém impede porque Ele é soberano. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o Filho de Deus caminhou aqui na terra, no meio dos homens, 33 anos, teve cerca de 3 anos e meio de ministério. E ele ficou impedido de operar muitos milagres na cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque não criam nele. Agora, se o Filho de Deus, que veio aqui para salvar e libertar o homem de todos os problemas que se apresentam diante dele, demônio, enfermidade, opressão, nessas 3 cidades, ele operou menos milagres do que nas outras, e o próprio evangelista diz que é porque as pessoas não criam nele. Será que isso não pode ser aplicado na nossa vida? Será que muitas dificuldades que nós passamos e não conseguimos vencê-las, não é porque a gente está com a mentalidade desse povo do mundo? A gente não acredita no mover de Deus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não viu. Quantas das vezes, irmãos, e aqui eu vou falar o que Deus fez, eu não vou falar da minha pessoa, eu vou falar do que Deus fez. Quantas das vezes eu olhei na minha frente e eu só via impossibilidades, mas eu lembrava daquilo que Deus já fez, e eu dizia: se o Senhor se agradar de mim, porque foi isso que Moisés falou também, junto com Josué e Caleb, uma nação de Israel, o Senhor vai operar um milagre. Então nós precisamos acreditar, nós precisamos crer. Então a visão desse homem, primeiro, era realista, mas não era pessimista. Segundo, Moisés era cheio de esperança, sem desprezar o momento ruim. Ou seja, ele tinha esperança. Esse texto revela isso, que ele sabia que coisas melhores viriam. Irmãos, todo mundo que lê a Bíblia sabe que os últimos dias seriam marcados por grandes tragédias, sim ou não? Se a gente tirar isso da Bíblia, nós estamos mentindo. Muitas coisas ruins aconteceriam. Só que a Bíblia sempre provou que o povo dele aqui na terra viveriam coisas, mesmo no meio das dificuldades, que outros povos não viviam. Quando você olha para Israel dentro do Egito, Israel recebeu de Deus a melhor terra, num período de grande fome na terra, que foi a terra de Gozem. Todo mundo estava passando fome, Israel estava sendo sustentado dentro do Egito. Então o que isso ensina? O cristão precisa ter esperança, irmãos. Se nós não tivermos esperanças, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos tornar profetas do caos.
que nunca vê a mão de Deus nos abençoando, só vê o mal. E não foi para isso que nós fomos chamados. Em todos os tempos, em todas as dificuldades, em todas as adversidades, Deus se fez presente na vida do seu povo. Deus lindo. Olha para a história de Israel. 3 anos e meio de fome. O que Deus fez? Deus chamou um homem chamado Oséias, que sustentou os profetas que estavam escondidos. Deus chamou o profeta, levou até a casa da viúva e mandou multiplicar a farinha e o azeite dela. Ou seja, Deus sempre terá providência para o seu povo. Isso gera em nós o que? Esperança. Eu não espero as melhores coisas do mundo, mas eu espero a presença abençoadora de Deus sobre a minha vida. E isso independe do que está acontecendo no mundo. Podemos ser afetados? Sim, mas a bênção do Senhor está sobre a minha casa, e a palavra de Deus diz isso. A Bíblia diz que quando a arca do Senhor esteve na casa daquele homem lá, o que aconteceu? Deus abençoou a sua família, a tal ponto que o rei disse: vamos trazer a arca para dentro de Jerusalém. A presença de Deus abençoa, a presença de Deus se manifesta, a presença de Deus opera milagres, irmãos, independente da situação que está ao redor. Então Moisés tinha essa esperança. Terceiro, Moisés era sensível à voz de Deus. Olha o que diz o versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Irmãos, Moisés, ele ouvia a voz de Deus. Sabe o que deixa a gente muito perturbado? É quando a gente ouve todas as vozes, mas não ouve Deus. E é isso que a maioria de nós cristãos fazemos. Nós ouvimos todas as vozes contrárias. Depois, se a gente lembrar, a gente ouve Deus. E deveria ser o contrário. Quando uma situação desesperadora bate na nossa porta, a primeira voz que nós deveríamos ouvir é a de Deus. Nós devemos seguir o conselho de Jesus: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Está na Bíblia, ensinamento de Jesus. Mas não, depois que a gente já está com o coração desse tamanho, que não cabe dentro do peito, a gente diz: ai meu Deus, me ajuda. Aí a gente vai orar, sendo que o recurso deveria ser o primeiro e não o último. Ou seja, quando ele foi orar, porque está aqui no versículo número 14, né? Ele diz assim de palavra: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. E aí o versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Se tem clamas a mim, significa que no versículo 14 e 15 ele orou, ele clamou a Deus, ele foi falar com o Senhor. Então quando nós ouvimos a voz de Deus, a Bíblia diz lá em Filipenses que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos sentimentos, irmãos. Porque a maneira que o inimigo nos desequilibrar muitas vezes não é no sentido espiritual. No sentido espiritual você está bem com Deus. O que ele faz? Ele tenta abalar as suas emoções, os seus sentimentos. Aí o que a Bíblia diz? Se você estiver em Cristo, você tem paz. E se você tem paz, você não vai deixar os seus sentimentos se aflorarem de forma negativa. Aí você vai poder ter instrumentos, ferramentas, caminhos e sabedoria para tomar as melhores decisões. E foi o que Moisés fez. Então Moisés, irmãos, ele era um homem sensível à voz de Deus. Em quarto lugar, ele também era um homem obediente a Deus. Porque o que acontece? O que Deus falou para ele aqui no versículo de número 15, ele colocou em prática no versículo 21, 26 e 27. Porque também não adianta ouvir a voz de Deus e depois a gente ir para o campo de batalha e fazer do nosso jeito. Se Deus falou para Moisés que era para ele ir para a frente do mar, levantar a sua vara, estender a sua mão e fender o mar, era para ele fazer exatamente isso, e foi o que ele fez. Na obediência dele, o que aconteceu? Deus operou um milagre. Então o que Deus está dizendo para você? Olha, quando a aflição bater na sua porta, não tente usar os padrões do mundo para resolver as coisas. Primeiro, vá para o particular com Deus. Vá para o particular com Ele, porque lá Ele vai te instruir, lá Ele vai te orientar, lá Ele vai te dar sabedoria. Aí quando Ele te der o caminho, coloque em prática. Coloque em prática, porque é aquilo que Ele prometeu vai se cumprir.
E para nós encerrarmos, Moisés era um homem que entendiam que nem sempre o vento sopra ao contrário. Porque tem gente que fala assim: ah, meu Deus, na minha vida só tem luta, na minha vida só tem problema, tudo para os outros é mais fácil. Eu já ouvi muito crente dizer isso. É nada, irmãos, deixa de ser manhoso. Todo mundo tem dificuldade. Pedro disse assim: as mesmas aflições se cumprem na vida dos nossos irmãos em todo o mundo. Nós somos uma das gerações mais abençoadas que existiu e que talvez existirá. O que nós devemos fazer valer? Essa oportunidade que Deus está nos dando. E aqui diz que, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Moisés era um homem que entendia que nem sempre o vento sopra contrário. Mateus capítulo 14 diz que quando os discípulos estavam lá no meio do mar, levantou-se uma tempestade e o vento era contrário. Mas quando eu olho para Ezequiel, capítulo de número 37, Deus mandou Ezequiel profetizar. E quando Ezequiel profetizou, o vento foi a favor. O vento que lá do outro lado, lá no mar da Galileia, trouxe tribulação, aqui trouxe vida, aqui trouxe cura, aqui trouxe libertação. E entenda, nem sempre que o vento chega na sua vida é para te destruir. Muitas vezes é para trazer coisas que não viriam de outra maneira. Muitas vezes é para te tirar de um lugar e colocar do outro que você não sairia por vontade própria. Uma vez eu ouvi uma pregação do irmão, eu estava congregando uma igreja já há 12 anos, e eu relutava de sair dali. E Deus veio ministrando no meu coração que era para mim sair, eu não queria. Aí uma vez eu ouvi uma pregação e ele dizia o seguinte: olha, tem vezes que Deus, para mudar a gente, Ele arranca a gente com raiz e tudo. Porque se Ele tentar deixar alguma coisinha lá, a gente volta. E foi o que Deus fez comigo. Deus me arrancou com raiz e tudo, fez eu congregar 3 anos no outro ministério, para me expurgar de muita coisa que eu precisava ser liberto. E depois Ele disse: você vai agora e faz o que eu quero. É por isso que na maior dificuldade na minha vida, irmãos, nessa pandemia, eu pensei diversas vezes, Deus é minha testemunha, em desistir. Mas eu continuei porque Deus me arrancou com raiz, eu não tinha mais para onde voltar. Aleluia. Quando você tem para onde voltar, é o caso de Eliseu. Eliseu era o quê? Ele tinha a junta de boi, ele arava a terra. No dia que Deus chamou ele, o que ele fez? Ele queimou o carro de boi, ele fez um churrasco para os bois e foi seguir Elias. Se um dia ele pensasse em voltar lá para os bois, não tinha mais boi. Fez churrasco. Se ele quisesse voltar para o carro de boi, não dava para voltar para o carro de boi, não tinha queimado. Então, irmãos, tem hora que Deus arranca a gente com raiz. Por quê? Ele quer uma mudança na nossa vida. Aleluia. E na hora que a mudança acontece, para nós parece ser a maior tragédia. Mas depois você fala: meu Deus, se fosse assim eu tinha mudado antes. Né? Então, olhando para isso aqui, eu vejo que Moisés, irmãos, ele entendeu que nem sempre o vento sopra ao contrário. Então Moisés estava consciente do cuidado de Deus. No versículo 19 diz que Deus enviou anjos. No versículo 19 diz que Deus enviou uma nuvem. No versículo 20 diz que Deus enviou luz. No versículo 24 Deus diz que Deus enviou fogo. E no versículo 25 diz que Deus é presente. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, é o vento que do lado do povo dos egípcios atrapalhou a sua caminhada para Israel, abriu o mar vermelho para Israel passar. E quando ele compreendeu isso, ele falou: não, peraí, nem sempre o vento é contrário. Tem ventos que vêm na nossa vida, irmãos, para as coisas chegarem nunca. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: não, talvez essa aflição que fulano está passando não é por causa dele, é porque Deus quer mudança naqueles que estão próximos dele. E eu falei: concordo com esse negócio, né? Muitas vezes o vento contrário é para dar vida e não para tirar a vida como nós imaginamos. E irmãos, eu concluo a minha reflexão dizendo o seguinte: Moisés sabia que aquilo que para os outros é um grande problema, para ele poderia ser uma grande oportunidade e uma grande bênção. Versículo de número 19 diz assim: mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar a seco, e as águas foram-lhes como um muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Irmãos, enquanto para alguns o mar simbolizava destruição, para Moisés simbolizava um caminho de salvação. Glória a Deus. Um caminho de libertação, um caminho para uma terra que emana leite e mel. Ou seja, as águas que para alguns depois se tornou morte, porque a Bíblia diz que depois que ele ergueu de novo a mão
Depois que ele estendeu de novo a vara, as águas desceram e afogaram todos os inimigos do povo de Deus. Mas foi o caminho que Deus escolheu para livrar o seu povo. Segundo, Moisés sabia que quando Deus age nas circunstâncias, Ele só fortalece a nossa fé no relacionamento com Ele. Versículo 31 diz assim: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Então, antes de passar o mar, estava todo mundo murmurando dele. Depois do mar, estava todo mundo crendo nele, dizendo: rapaz, esse é um líder, esse homem é crente. Como a percepção das pessoas muda. É por isso que você não pode ir pela conversa dos outros. Você precisa ir pela comunhão e pelo seu relacionamento com Deus. Algumas decisões que você vai tomar na vida, familiares, ministeriais, espirituais, profissionais, muita gente vai ser contrária. Mas se Deus está falando contigo, querido, pode ter certeza, Ele se responsabiliza. E por último, podemos escolher se nós vamos ter uma mentalidade de escravo nas circunstâncias, ou se nós vamos ter uma mentalidade de servos de Deus. E aí eu faço uma pergunta: qual será a sua escolha? Você quer continuar lutando com as armas da milícia, dessa carne, desse mundo? Olha que não é fácil não, viu? Mas se você usar as armas espirituais, coisas maravilhosas Deus vai fazer por você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos compreender, irmãos, que muitas das vezes as coisas não são compreensíveis para o homem natural. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual é discerne tudo e não é discernido por ninguém. Então, que o Senhor ensine o nosso coração. Ele não foi esse pedido de Moisés lá no Salmo 90? Ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Deus quer te dar, Deus quer lhe dar um coração sábio. O que é um coração sábio? Que ouve a voz de Deus e coloca ela em prática. Muitas guerras nós teremos que guerrear, mas vai ter muitas guerras que Deus vai guerrear por nós. E nós só vamos ver o livramento e glorificar o nome do Senhor, amém? Isso que está atormentando o teu coração, e pode ter certeza, Deus nessa noite vai soprar no teu coração, se é para Ele guerrear ou se é para você guerrear. Se Ele disser que a luta é dele, querido, fique quieto e veja o livramento. Se Ele falar vai para cima, pode ir, porque o Senhor é contigo, amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós entendemos a Tua palavra, Senhor, e compreendemos que o Senhor quer nos dar cada dia mais uma mentalidade cristã, uma mentalidade bíblica, Senhor, uma mente que compreende os padrões do Senhor e que tenta de todas as maneiras colocá-lo em prática. Senhor, pode ser que o ambiente que nós estejamos, no trabalho, muitas das vezes na família, na sociedade, não esteja nada amigável para nós, ó Pai. Mas nós cremos que o vento que soprou lá naquele vale de ossos secos, ó Pai, na visão de Daniel, e transformou, na visão de Ezequiel, e transformou, Senhor, um vale de ossos secos, um verdadeiro cemitério, num exército cheio de vida, Senhor, há de soprar sobre as nossas vidas também, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente social, no nosso ambiente ministerial, Senhor. Senhor, sopra o sopro da vida nesta noite, que a sua coluna de nuvem, Pai, que a sua coluna de fogo se faça presente na nossa vida, e acima de tudo, Pai, que a sua presença seja real em nosso meio, porque ela é o grande diferencial. Nos ajuda a ter uma mentalidade bíblica, Pai, uma mente que vê as coisas com os teus olhos, com os olhos da fé, da esperança, Pai, que não nega, Senhor querido, os problemas, mas que os enfrentam com a Tua palavra, com a Tua fé, com a Tua esperança, Senhor. É esse o meu pedido para cada um de nós aqui na DJL, Senhor, e para aqueles que estão nos acompanhando por essa live, ou que vão nos acompanhar em outro momento, Senhor, através da gravação desse culto. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ver as coisas com os Teus olhos e pensar, Senhor, com os Teus pensamentos. Dai-nos a mente de Cristo, que é a mentalidade bíblica, que é a mentalidade da Tua palavra, Pai. É o meu pedido nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos para o nosso lar, mas com uma confiança
Deus quer mudar os nossos padrões de pensamento. E nunca para pior, sempre para melhor. Amém? Amanhã, queridos, nós temos um convite para o Ministério de Homens, para nós louvarmos a Deus na igreja do pastor amigo nosso. Eu queria dar uma palavra para os homens que estão aí, para ver se dá para a gente ir lá amanhã. Bom, o convite lá é a partir das 18 horas, se for possível, a gente vai lá, nem que seja, nem que não vá todos, né? Pelo menos se puderem ir, para a gente participar do culto lá. E depois, é uma igreja que já cooperou bastante com a gente, a Assembleia de Deus Amishadai, aqui no Jardim Universal. E domingo pela manhã nós temos escola bíblica às 9 horas e às 18 horas o culto com os jovens. Amém? Vamos continuar orando pelo irmão Pedro. Irmão Pedro teve aula, está em casa. No final de semana nós vamos lá levar ceia para ele. Mas vamos continuar orando. A luta dele tem sido muito grande. Mas eu tenho certeza que para ele também Deus tem vitória. Amém? Vai o quê? Olha aí. Vamos orar também pelo Alisson, vai ter alta na segunda-feira. É um jovem que já foi desenganado pela medicina, mas graças a Deus o tratamento que ele está fazendo tem trazido um bom resultado. Nós não podemos parar de confiar, irmãos. Amém? Quero agradecer o Kleber pela sua presença mais uma vez. Deus abençoe, viu, querido? Obrigado. Faça assim das suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a Deus. Senhor.